Bom dia! Hoje, dia 18 do mês de agosto de 2025, segunda-feira. Um novo texto bíblico para hoje encontra-se em Juízes, capítulo 6, versículos 25 até o versículo 40, onde lemos na sequência do chamado de Gideão para ser juiz de Israel. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Aserá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Aserá arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Aserá derrubados e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntavam: quem será que fez isso? Porém, procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Aserá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali, reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes de amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens dos grupos das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã, e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Até aqui a leitura de hoje. Veja que Deus começa a moldar o seu juiz escolhido, Gideão, e já lhe dá uma ordem no mesmo dia, na mesma noite. Derrube o altar do deus Baal e o poste da deusa Aserá. E mostrou como: leve o seu touro e mais um touro de 7 anos. Gideão, mesmo com medo, levou empregados e fez isso. Derrubou ali o altar que era dedicado ao deus Baal e Aserá. E como Deus havia orientado, construiu um altar, pegou o outro boi de 7 anos e com a madeira do poste de Aserá queimou completamente esse touro ali. Quando o povo viu o que tinha acontecido e descobriu que havia sido Gideão, foram rapidamente até o pai dele para pedir que o entregassem para que fosse morto, pois tinha destruído, mexido com o deus Baal e com Aserá. Mas o pai de Gideão diz: quem encostar no meu filho morrerá antes de amanhecer. Pois que Baal mesmo, se é Deus, que se defenda. E assim também era para Aserá. Mas como um Deus fabricado por homens, um Deus que não vive, um Deus que não tem vida própria, um Deus que não caminha, não respira, não faz milagres, nada. Como um Deus desse poderia se defender? E aí está declarada uma guerra entre os povos. E Deus avisa Gideão, e Gideão toca a sua corneta e consegue juntar várias tribos de Israel para lutar contra os povos que iriam atacá-los, os midianitas.
os amalequitas e os povos do deserto, que se juntaram contra eles. Quando Deus fala com Gideão, ele faz mais uma pergunta a Deus: se é que sou eu o escolhido, deixe-me fazer um teste. Você já imaginou colocar lã num lugar ao relento, onde o orvalho cai, e pedir ao seu Deus que, como prova de que você é o escolhido, que somente a lã fique encharcada d'água e nem uma gota dentro do poço, ali no caso de malhar trigo? E quando Gideão pega a lã de manhã, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, deu para espremer quase uma tigela de água. Gideão, como bom ser humano, ainda duvidando, faz um segundo pedido a Deus e pede que faça novamente um teste com a mesma lã, mas que dessa vez a lã não pegue nem uma gota d'água e toda a água do orvalho fique no poço. E Deus também faz isso. E aí estava provado para Gideão que ele era um dos juízes escolhidos por Deus para libertar o povo de Israel. Deus escolhe as pessoas que irão levar a sua mensagem, as pessoas que irão anunciar o seu amor de formas que você e eu muitas vezes não entendemos. Mas se é Deus quem está falando ao seu coração para levar a sua palavra, para falar às pessoas sobre o amor de Cristo, o Evangelho de Deus, não tenha medo. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer o bem e ajudar mais pessoas a encontrarem a salvação eterna. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos nós no início desta semana e que tenhamos uma semana abençoada. E amanhã nos encontramos para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.